Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de Biologia do PET-Bio. E nessa aula nós iremos estudar sobre os princípios da vida. O que é biologia? Em introdução, nós iremos estudar a respeito da importância da biologia, as características dos seres vivos, a célula, a unidade básica da vida e os níveis de organização dos seres vivos. Então, por que estudar biologia? A biologia é a ciência que estuda a vida em suas mais diversas formas, desde os menores organismos unicelulares até os maiores ecossistemas. Então, ela é fundamental para que possamos compreender o funcionamento dos seres vivos, sua interação com o ambiente e os processos que sustentam a vida. Por exemplo, é através da biologia que descobrimos como as células trabalham, como os genes influenciam as características dos organismos e como podemos preservar o meio ambiente. Além disso, a biologia ela traz algumas curiosidades a respeito do nosso corpo humano, como no caso que o nosso corpo ele possui 37 trilhões de células. E o que é mais interessante é que cada uma dessas células tem uma função específica para garantir a nossa sobrevivência. E nós iremos conhecer as características no decorrer da nossa aula. Características dos seres vivos. Então, os seres vivos eles compartilham algumas características que são fundamentais para diferenciá-los de objetos inanimados. Então, essas características incluem organização celular, metabolismo, reprodução, hereditariedade, homeostase e evolução, que nós vamos ver cada uma delas detalhadamente. Na organização celular, todos os seres vivos são compostos por célula, que podem ser unicelulares, como no caso das bactérias, ou pluricelulares, os seres humanos, as plantas. Além disso, outra característica é o metabolismo. No metabolismo ocorrem reações químicas dentro do organismo para produzir energia e manter as atividades do nosso corpo. Isso inclui processos como respiração e digestão. Na reprodução, ocorre aí a capacidade de gerar descendentes. E existem dois tipos de reprodução, que pode ser assexuada, sem a troca de material genético, ou sexuada com troca de material genético. Além disso, tem a hereditariedade, que é a transmissão de informações genéticas de uma geração para outra por meio do DNA. Também tem a homeostase, que é a manutenção de um ambiente interno estável, mesmo diante de mudanças externas. Exemplo, regulação da temperatura corporal. A homeostase é responsável por manter o equilíbrio do nosso corpo. Por fim, a evolução, que é a última característica do ser humano, do ser vivo, é a adaptação e mudanças ao longo do tempo para sobreviver em diferentes ambientes. Então, a evolução, a homeostase, a hereditariedade, a reprodução, o metabolismo e a organização celular são características do ser vivo. Agora nós iremos abordar um pouco sobre a célula, a unidade básica da vida, os principais tipos, as suas características. Então, a célula é a unidade a menor funcional do ser vivo. Existem aí dois tipos principais de célula, que são as células procariontes, e nessas células não tem o núcleo organizado. Temos alguns exemplos, as bactérias e cianobactérias. Já as células eucariontes possuem núcleo delimitado por membrana, que são as células animais e vegetais. As partes das células são a membrana plasmática, que é responsável por envolver a célula e controlar o que entra e o que sai dela, o citoplasma, que é o material gelatinoso onde as organelas elas estão, o núcleo, que vai armazenar o DNA, no caso das células eucariontes. Existe uma diferença, algumas diferenças entre as células animais e vegetais. As células vegetais elas possuem parede celular, cloroplastos e grandes vacúolos, enquanto as células animais não possuem essas estruturas. Então, a principal diferença são essas. E como é a organização dos
Seres vivos. Como é esse nível de organização? Então, os seres vivos eles são organizados de maneira hierárquica, desde o menor componente até as estruturas mais complexas. No caso, o átomo, que é a unidade básica da matéria, que vai formar aí a molécula vai formar a célula, em seguida o tecido, as células vão formar os tecidos e esses tecidos eles vão formar os órgãos que vão desempenhar funções específicas. Os órgãos vão formar o sistema e esse sistema ele é o conjunto de órgãos que trabalham em grupo. Por fim, o organismo, que vai ser aí o ser vivo completo desempenhando todas as suas atividades. E para finalizar essa aula, eu trago para vocês um resumão sobre as principais características dos seres vivos, um exemplo dessas características no nosso corpo, como é que ela age, e a tabela comparativa entre células procariontes e eucariontes. Então, as principais características dos seres vivos são a organização celular, metabolismo, reprodução, hereditariedade, homeostase e evolução. Um exemplo dessa característica seria a homeostase no nosso corpo. Como é que a homeostase funciona? Ela funciona regulando a temperatura corporal, quando está calor, o suor, quando está frio, tremores, controle dos níveis de glicose no sangue pelo pâncreas, através da produção de insulina e glucagon. Além disso, tem a manutenção do pH sanguíneo para evitar danos às células. Na tabela comparativa entre os dois tipos de célula, temos a característica, no caso, o núcleo, ele é ausente nas células procariontes e presente nas células eucariontes. O material genético ele é disperso no citoplasma da célula procarionte e dentro do núcleo da célula eucarionte. As organelas membranosas são ausentes nas células procariontes e presentes nas células eucariontes. E os exemplos de células eucariontes e procariontes são que as procariontes têm as bactérias e as eucariontes as células animais e vegetais. Então, finalizamos essa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal para mais aulas. Até a próxima!